Olá, muito obrigado por você estar me ajudando neste ministério. Acredito que esteja intercedendo por mim, pela minha família, que esteja compartilhando destes vídeos com outras pessoas, familiares, irmãos em Cristo, amigos, colegas. É importante que você possa se inscrever no canal. É importante que você me dê o feedback no próprio canal, através do link gostei ou do link não gostei, e também externando as suas opiniões, sugestões, dúvidas. É assim que consigo aprimorar esse ministério em levar a palavra de Deus a outras pessoas, e eu e você sabemos quantas pessoas precisam que a palavra de Deus os alcance. Me ajude em relação a isso. Divulgue, mas também seja mais participativo no canal. Quero também agradecer à pastora Bernadette de Lucena, a minha pastora na Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, no município de Arujá, no estado de São Paulo, igreja à qual o meu pastorado está vinculado. Pastora, a minha gratidão de coração pela instrumentalidade de Deus na tua vida. É pela tua obediência ao Senhor que hoje eu posso estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Continua, pastora, orando por mim. Preciso da tua orientação e do teu mando pastoral. Pastor Roberto de Lucena, hoje deputado federal. Obrigado, pastor, amigo e irmão em Cristo. Que Deus te dê sempre coragem, força, disposição, ânimo, fé e esperança. Que ilumine sempre a tua mente e possa firmar os teus passos, conforme você trabalha em Brasília, nessa casa de leis, e onde se discute os caminhos da nação brasileira. Deus abençoe este casal maravilhoso. É por eles que pude, com a autorização deles, ministrar a palavra de Deus no segundo final de semana deste mês de março, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Brás, Campo de Campina Grande, estado da Paraíba, que hoje está sob a vice-presidência do pastor Rogério Martins. Estive ali no período da tarde ministrando a palavra para obreiros de todo o campo. Havia representantes de todo o estado da Paraíba. À noite participamos junto com a minha família, aquela congregação, com representantes de várias congregações, inclusive caravanas de outros lugares, até mesmo do estado de Pernambuco. Junto participamos da mesa do Senhor e foi um culto inesquecível. A casa, o templo sede, que comporta algo em torno de 1.100 pessoas, estava lotado, mas acima de tudo a casa estava cheia da glória de Deus e foi realmente um culto histórico, inesquecível, ao menos para mim. Pastor Rogério, Deus te abençoe pelo calor humano, pelo carinho, pela receptividade, pela tua hospitalidade. Deus abençoe a tua obra, o teu ministério. Quero também agradecer ao pastor Waldson Barbosa, da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Campina Grande, que também me franqueou o púlpito da sua igreja para que eu estivesse recentemente com ele participando da mesa do Senhor e para uma breve meditação na palavra de Deus. Pastor, Deus abençoe também o teu ministério. Pai Celestial, eu quero te agradecer por essas pessoas que têm me ajudado. Sei o quanto elas têm se esforçado, mas assim como eu, Senhor, também imagino que tenham as suas lutas, os seus embates do dia a dia. Que o teu Espírito repouse sobre elas sempre. Encontrem paz, serenidade, firmeza nos passos, coragem para seguir adiante. Que as palavras que compartilhamos sejam para elas enriquecedoras. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo e agradeço. Amém. Quando Golias foi à planície do Carvalho para insultar o povo de Israel e desafiá-los, o historiador bíblico se deteve em muitos detalhes acerca daquele gigante. Sim, gigante, ele falou acerca da altura. Também mencionou que o homem era o campeão dos filisteus e que viera da grande cidade de Gate, uma das principais da Filístia.
O escritor do livro de Samuel diz que aquele gigante tinha capacete, couraça, escudo, proteção para abaixo dos joelhos e até o dorso do pé, não se ferir durante os embates campais, e tinha sempre adiante de si um escudeiro. Havia muitos detalhes, pouco falou-se pelo historiador bíblico acerca da espada de Golias. Há muitas espadas nesse mundo afora que fazem parte de diversas culturas e sempre relacionadas com homens notáveis que as empunharam. Entre os ingleses temos a Excalibur, aquela espada que foi encravada numa pedra e que somente um homem de coração bom e nobre conseguiria desembainhá-la da pedra. Este que o conseguisse seria rei da Inglaterra. Para os franceses havia a Durindana, que segundo eles seria uma espada com poderes mágicos e que Carlos Magno, o rei dos franceses, confiou a um dos seus principais paladinos, Rolando, e este correspondeu às expectativas dos franceses porque a empunhou com nobreza e coragem na guerra contra os sarracenos. Não que a espada de Golias tivesse esses poderes mágicos, mas eu imagino, com uma razoável margem de segurança, que aquela espada, aquelas armas foram consagradas aos falsos deuses dos filisteus. Talvez Dagon, talvez Baal-Zebub, talvez Nastarote, não sabemos. Mas sabemos que Golias, pouco antes de morrer, ainda crente de que venceria, ele invocou os deuses dos filisteus durante o embate. Quem poderia empunhar aquela espada senão o próprio Golias? Era uma espada de gigante, feita para um gigante. É muito provável que foi aquela espada que Golias usou nos seus embates até se tornar o campeão dos filisteus. Ela era pesada não somente porque era uma espada para um gigante, feita com material apropriado e tamanho apropriado, mas principalmente pesada pelo seu simbolismo e pelo que ela significava para filisteus e para os povos das circunvizinhanças. O curioso é que durante aquele embate, em momento algum, Golias a desembainhou. Houve uma sequência de fatos estranhos naquele dia. O primeiro deles é que já se completavam 40 dias em que Golias vinha desafiando e insultando os de Israel, e ninguém se levantara para aceitar o desafio. Nem Saul, nem Jonatas, nem Abner, nem os irmãos mais velhos de Davi. O segundo fato curioso é que aparece Davi como um menino, um rapaz, muito jovem. Ele escuta o desafio de Golias, aceita o desafio e lhe sugerem que ele deveria lutar com Golias em pé de igualdade, e se Golias usa armadura e espada, então ele também deveria usar armadura e espada. É como se fosse até um código entre combatentes. Séculos depois, muitos cavaleiros medievais assim agiriam, escolheriam armas e as armas escolhidas deveriam ser similares para que lutassem em pé de igualdade. No entanto, Davi mesmo é quem rejeita usar armas semelhantes às do gigante. Então vem o gigante todo armado com proteções confeccionadas em bronze, enquanto que Davi vai com a sua roupa de pastorzinho de ovelhas, levando uma tira de couro e umas poucas pedras no alforge. Eles não lutam em pé de igualdade. O terceiro aspecto que devemos destacar é que Golias tinha diante de si um escudeiro. O escudeiro era aquele homem que deveria sempre acompanhar o guerreiro, era seu homem de confiança, o seu pajem de armas, o seu auxiliar.
deveria apoiá-lo nas batalhas. Jonatas, o filho de Saul, rei de Israel, ele tinha um escudeiro e num determinado momento, numa determinada ocasião da sua vida, ele derrubava soldados inimigos e era seu escudeiro quem desferia com espada o golpe contra os soldados que Jonatas derrubava. Saul, rei de Israel, também teve um escudeiro e quando percebeu que estava prestes a morrer, pediu para que seu escudeiro o matasse, para que não caísse morto pelas mãos dos inimigos. Abimeleque, o filho de Gideão, também teve um escudeiro e na sua derradeira batalha, ele pede a esse escudeiro que o mate, para que não se diga que ele morrera pelas mãos de uma mulher, porque isto lhe seria desonroso. Não são os únicos casos que nós encontramos. Temos também que o próprio Davi foi escudeiro de Saul. Joabe teve 10 escudeiros e destes o que mais se destacou foi Naarai. Nem escudeiro, nem experiência, nem habilidade foram de valia alguma naquele dia para Golias. Nem a sua força física, nem a sua altura. E a falta de habitualidade de Davi para usar armadura e espada foi também um dos fatores relevantes para a sua desenvoltura no campo de batalha. Aquilo que parecia a princípio ser uma fraqueza, uma deficiência, uma vulnerabilidade, poucos minutos depois se revelou como um ponto forte diante do oponente. Davi, ele aceitou o desafio, porque ele sabia quem é que verdadeiramente o desafiava. Davi não estava desafiado por Abner, nem por Jessé, nem por Saul, nem por Golias, nem por Eliabe, nem por si mesmo. Não estava desafiado por si mesmo porque não era uma questão pessoal, não estava desafiado pelo seu irmão mais velho Eliabe porque não era uma questão familiar, não estava desafiado por Golias porque não era uma questão ideológica, não estava desafiado por Saul porque não era uma questão política, não estava desafiado pelo seu pai Jessé porque não era uma questão de obediência filial, não estava desafiado por Abner, o comandante dos exércitos de Israel, porque não era uma questão de cidadania, ele estava desafiado por Deus, porque a verdadeira fé sempre nos leva a grandes desafios, aos maiores embates e às grandes conquistas. Davi vai para o campo de batalha com o que tem, não com o que não tem. E quando chega no momento adequado, ele faz uso do que tem, enquanto que Golias não faz uso do que tem, ele não desembainha a espada. Olhem, uma arma, ela só se torna arma de fato quando você a empunha, caso contrário ela não passa de um artefato. Eu sei que hoje a Coreia do Norte tem, segundo a mídia internacional, muitos mísseis apontados para o território norte-americano. Talvez seja verdade, talvez seja um blefe, mas isso é que lhes permite o poder de barganha com os americanos. Mas no caso de Golias, não se tratava de blefe, a verdade é que ele não empunhou a espada por presunção. É preciso que saibamos fazer uso das habilidades, dos talentos, das ferramentas, dos instrumentos que temos para as nossas batalhas, para as nossas conquistas, para as nossas vitórias. Jesus Cristo alertou para aqueles que não fazem uso das habilidades que possuem, os talentos, sejam eles natos ou adquiridos, eles podem ser um grande diferencial na nossa vida, mas quando não fazemos uso deles, então corremos o grande risco de cairmos no ostracismo, na mediocridade, na inutilidade, na vida sem sentido de ser. Cristo alertou quando disse aos discípulos acerca do homem rico que, viajando, pegou as suas reservas financeiras e as confiou aos seus empregados, segundo a capacidade de cada um. Segundo a capacidade de cada um. Houve um homem que não tinha muita capacidade e por isso seu senhor lhe entregou um dinheiro.
Tempos se passaram, o Senhor retornou e pediu que cada um lhe prestasse contas. Então aquele homem, do único dinheiro, e que havia enterrado o dinheiro, prestou contas e disse ao seu senhor: eu te conhecia, és homem cruel, tive medo. O Senhor colhe aonde não plantou e ajunta onde não espalhou. Achei melhor esconder o teu talento, não era meu, toma-o de volta. Às vezes o que nos trava em relação às nossas habilidades, os nossos talentos, é justamente essa visão distorcida acerca de Deus, de nós mesmos, da realidade que nos cerca. Nos sentimos injustiçados, vítimas de aproveitadores, de valores contraditórios. O medo nos trava. No caso de Golias, não era uma questão de inabilidade, mas sim, presunção. Ele achou que não era a hora certa de usar a espada, ou então que não precisaria dela. E tem gente que vai para os embates da vida assim, sem se lançar totalmente, não dão tudo de si. Pode ser por medo, pode ser por se sentirem injustiçados, ou porque temem o alto preço a ser pago, ou porque acham que as oportunidades que lhes surgem não merecem que lhes sejam dadas. O escudeiro de Golias, não sabemos que fim levou. Virou estátua de sal, saiu correndo, foi arrebatado, caiu para trás, foi morto. A Bíblia nada diz sobre ele. Ele só aparece no momento em que Golias se apresenta. Assim como muita gente também só aparece o seu nome na história no momento de receber o cargo, a função, ou aparecer para os momentos mais cruciais diante da mídia, mas quando chega na hora da batalha, somem. Mesmo a mais insignificante habilidade pode ser tudo na tua vida, se você se dispor a usar. Mas se você não se dispõe a usar os talentos que tem, que resultados você espera? Harold Sanders, o homem trabalhou como motorista, como gerente de posto de gasolina, aposentou com 62 anos de idade e a aposentadoria não era capaz de satisfazer as suas necessidades. Então ele improvisa e vai cozinhar e fritar frango empanado para vender na rua. Os seus frangos empanados fazem muito sucesso. Dizem que são saborosos, crocantes, macios. Logo ele consegue alguém que lhe dá apoio e se torna chefe de cozinha. Ele aproveita a sua experiência na cozinha para aprimorar a receita, reelaborar a receita, e então ele acrescenta quase que uma dúzia de diferentes ervas que dão um sabor melhorado para o frango empanado. Tanto se anima que sai pelos Estados Unidos procurando um investidor. Mais de 1000 pessoas foram consultadas e todas se negaram a ajudá-lo, até que ele encontrou um investidor que aceitou o seu projeto. Ele estabeleceu uma rede de franquia para vender frango empanado. Por volta de 1964, ele vende a franquia por $2 milhões. Hoje, a KFC conta com 5.000 lojas espalhadas pelo mundo inteiro e serve mais de 14 milhões de refeições diariamente, gerando emprego para mais de 500 mil de pessoas. Frango frito com ervas empanado. Então, se é funda com pedras, use. Se é espada, use. E se é frango empanado, por favor, use o talento que Deus deu a você. Assim que Davi conseguiu derrubar o gigante, ele correu e veio sobre ele e tomou a própria espada do gigante e lhe decepou a cabeça. Alguns dizem que havia nisso uma contradição, porque o historiador escreve: Davi matou o gigante sem que tivesse uma espada na mão, e logo na frase seguinte ele diz:
Davi matou o gigante ao lhe cortar a cabeça com a espada do próprio gigante. Não há nenhuma contradição aí, porque quando você recorre aos textos em hebraico e até mesmo à Bíblia de Jerusalém, você percebe que ele matou o gigante na hora em que ele acertou uma pedra na fronte. E na segunda frase, quando se usa o mesmo termo em hebraico, mut, para se referir a matar, o sentido ali é muito mais do que matar, ele é muito mais contundente e traz a ideia de liquidar. Porque há um sentido prático nisso para a vida. Dê suas pedradas, mas corte a cabeça. Vença, mas se certifique de que você eliminou a possibilidade de quaisquer reações adversárias. As nossas vitórias, muitas vezes, elas se tornam em fiasco ou pífias, se tornam sofríveis, porque mesmo após a vitória deixamos brechas para os adversários. Davi vence, toma a espada e leva para a sua tenda. É muito bom saber que ele tenha feito isso, porque quando nós percebemos essa iniciativa da parte de Davi, nós percebemos que foi uma experiência pessoal de Davi, e ele tomou posse daquela experiência antes de levá-la para a tenda, para o tabernáculo portátil, porque é assim que Deus trabalha. As grandes renovações, os grandes avivamentos da história começam com homens solitários que têm encontro com Deus, e então eles acendem uma chama que se espalha por igrejas inteiras, por nações inteiras. Então a espada do Golias esteve primeiro na tenda de Davi, e somente então chega ao tabernáculo portátil, não para ser um troféu, mas pelo que a espada significou. Foi uma experiência memorável, porque Davi descobriu que poderia enfrentar grandes desafios usando pedras e tiras de couro, e que não haveria necessidade de capacete, couraça, escudo, espada, lança, nem de grevas de bronze. E mais ainda, ele também descobriu que poderia enfrentar grandes gigantes que usassem capacete, couraça, escudo, lança, escudeiro e falsos deuses. Não é uma questão do que se usa, e sim de quem usa, quando usa e como usa. Não muito depois, a espada foi entregue por Davi ao tabernáculo portátil e ficou aos cuidados de Aimeleque em Nobe. Então Davi ficou sem arma? Não ficou. Logo lhe surge Jonatas, o filho de Saul, firma um pacto de amizade, de lealdade mútua, e como símbolo dessa lealdade, Jonatas entrega a sua capa de príncipe de Israel, as suas vestes de príncipe de Israel, a sua espada, o seu arco e o seu cinto para Davi. E com aquela espada de Jonatas, Davi lutou muitas vezes contra os filisteus e os venceu, mas não era a espada de Golias. E no dia em que Davi precisou fugir, porque na própria cidade em que estava lhe tramavam a sua morte sob os auspícios de Saul, rei de Israel, ele deixa para trás a espada de Jonatas para despistar aos seus algozes, vai para o deserto desarmado, sem nada, mas confunde os seus inimigos. Tempos depois, Davi escreveu aqui um salmo e diria: confundidos e envergonhados estão os que procuram o meu mal. E no outro salmo ele diria: pelejaram contra mim sem causa, em paga do meu amor se fizeram meus adversários, mas eu oro. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor, porque amaram a maldição, que esta lhes sobrevenha, e porque não desejaram a bênção, que esta deles se afaste. Senhor, sinto-me aflito e necessitado, de tanto jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e eles continuam me amaldiçoando. Senhor, abençoa-me tu. Fiquem os meus adversários envergonhados e confundidos.
Quantos de nós já tivemos a sensação semelhante a esta de Davi? Ele sai em busca da espada de Golias, que estava escondida. Escondida porque era provável que alguém quisesse roubá-la. Escondida porque poderia ser que os filisteus viessem a resgatá-la. E aquela espada não poderia voltar aos seus antigos donos, os filisteus. O historiador bíblico relata que Isbi-Benob, que era filho do gigante, possuía uma lança cuja ponteira pesava mais de 5 quilos e tinha uma espada nova, e intentou matar Davi. Muitos se levantaram tentando matá-lo em Gobe, em Gate, ninguém conseguiu. Não era uma questão de simples vingança, mas de um forte matar outro forte, de resgatar o orgulho dos filisteus e de o inimigo readquirir vigor. Era preciso manter aquela espada muito bem escondida. E de fato ela estava armazenada sob o maior sigilo. Tempos depois, quando conquistou Jerusalém, Davi construiu uma torre, conhecida como a Torre de Davi, e aí ele penduraria muitas armas, algumas suas e outras de inimigos que ele vencera. Elas estavam ali para mostrar a sua pujança, a sua nobreza, o seu valor, a sua coragem e a bênção de Deus na sua vida, mas não era o caso da espada de Golias, que estava escondida no lugar santo do tabernáculo portátil, por trás da estola sacerdotal e envolta em um pano, sempre sob os olhares cuidadosos e zelosos do sacerdote Aimeleque. A espada não podia ficar no lugar santíssimo, na arca do concerto, junto com o maná que estava no vaso de ouro, nem próximo das tábuas com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, e nem junto do cajado de Arão que florescera, mas estava bem próximo dali, no lugar santo, entre o altar do incenso, o candelabro e a mesa de pães, entre a oração, a revelação e a comunhão. Por trás do éfode, a estola sacerdotal e envolta num pano. Quem quisesse encontrar aquela arma deveria estar entre a oração, a comunhão e a revelação. O éfode, a estola sacerdotal, era um avental sem mangas, folgado, cujo comprimento chegava quase que aos joelhos do sacerdote, confeccionada com linha de ouro e de linho fino torcido, e também com fios nas cores azul, púrpura e carmesim. Não se usava a estola sacerdotal a todo momento, mas apenas em ocasiões especiais, e uma delas era no dia da expiação. Nesse dia Arão ofereceria o sacrifício no pátio do tabernáculo, e então entraria com as suas roupas salpicadas de sangue no lugar santo, trocaria de roupa e, vestindo um calção sobre a própria pele, uma túnica, um cinto e uma mitra, uma espécie de coroa, entraria no lugar santo com roupas impecavelmente brancas e limpas, para estar diante da arca do concerto. Deus mesmo diria: eu escolhi Arão dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para queimar o incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. De pouco adianta estarmos na comunhão, na revelação e na oração, se não temos noção, se não temos percepção, se não temos sensibilidade de quais são os propósitos específicos de Deus para a nossa vida. Quem busca a espada de Golias deve ter um sentido de convicção total das futuras vitórias que Deus já lhe garantiu. É como Paulo diria à igreja de Filipos: o Deus que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E se você não acredita nisso, por que busca a espada de Golias? Ela estava envolta em um pano por trás da estola sacerdotal, porque era preciso desvelá-la. Era necessário que houvesse uma revelação específica de Deus para a pessoa. Assim como Deus, Ele tem propósitos muito específicos dele para você na sua vida. Não se trata da espada do Espírito,
A espada do Espírito é uma, a de Golias é outra. Segundo Paulo escreve à igreja de Éfeso, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E conforme se diz aos Hebreus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes e é capaz de ir até a divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos e intenções. É isso que a palavra de Deus faz em nós, mas a espada de Golias, ela nos mostra o que Deus é capaz de fazer quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. E Davi foi para enfrentar aquele gigante, mas quando ele chega ao tabernáculo em Nob, ele está sem nada, esvaziado de si mesmo. E então é quando ele reencontra aquela espada, aquela que Deus quer que você empunhe como arma poderosa para a destruição de fortalezas.